Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá? Vamos então para mais uma aula, mais um vídeo referente à ética e legislação, tá? Nós já estamos finalizando aí o nosso conteúdo, tá? E espero que vocês até agora estejam tudo bem, estejam gostando da nossa matéria, tá? Qualquer informação nova, qualquer conteúdo extra, dúvidas, vocês fiquem à vontade para nos procurarem, tá? A gente estará sempre à disposição de vocês, tá certo? Bom, em cima do nosso conteúdo, dando continuidade ao nosso conteúdo aí, então a gente vai falar um pouquinho sobre a autorização de acessos a sistemas, hackers, né? E aí a gente vai ficar um pouco grilado com relação a esse tema, né? Autorização. Por que autorização, né? Porque na realidade, hackers hoje em dia não têm autorização, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa palavrinha mágica, né, que é o propriamente dito os hackers, né? E aí a gente vem aquela pergunta: hacker é um criminoso virtual? Né? Isso muitas pessoas eles fazem essas perguntas, né? Mas a gente vai pensar o seguinte: embora muitos de nós associemos essa palavra hacker a um criminoso virtual, essa não é bem uma definição propriamente correta, tá? Qualquer pessoa que se dedique intensamente em alguma área específica da computação, que tem algum tipo de conhecimento, ele descobre e acaba descobrindo alguma utilidade, além do previsto em alguma função original do programa, ele pode ser considerado um hacker, tá? Uma pessoa ao se tornar um hacker, ele descobre algo especial em algum sistema, tá? Ele pode acabar descobrindo um erro, alguma falha de segurança de algum programa que ele está ali simplesmente mexendo, né? Ele acaba descobrindo uma brecha de alguma segurança, tá? E aí ele pode utilizar aquela informação, né, para o seu próprio bem, né, no caso, né? Uma forma de editar, por exemplo, uma planilha do Excel, navegar na internet utilizando metabuscas, que antes eram, né, não eram tão bem conhecidas, né? E outras funções que alguns especialistas nem sempre conseguem descobrir e algumas pessoas, né, que no caso são os hackers, acabam descobrindo, né? Eles fazem descobertas que a gente nem imagina em alguma função e em algum meio específico, né? Que pode ser criada tanto por algum especialista ou não, né? No caso, né? Qualquer pessoa comum, né? E aí, a gente pode dizer que um hacker ele é um especialista, né? Os meios de comunicação normalmente não diferenciam um hacker em alguma área específica, né, de um crime virtual. Ele trata ambos com o mesmo sentido de ilegalidade. Ah, houve um site saiu fora do ar, um hacker invadiu. Ah, houve uma transferência bancária, houve roubo de dados, um hacker fez é o culpado por isso. Então, geralmente os meios de comunicação eles sempre relacionam qualquer tipo de problema, infortúnio ou tipo de transação, algo errado na internet, eles se referem muito aos hackers, tá? Mas um especialista não é necessariamente um criminoso, tá? Por exemplo, alguma pessoa com experiência em programação fora do comum pode tanto criar um programa comercial com um alto valor, né, no caso, né, como também descobrir uma brecha de segurança em outros programas construídos com ela, né, com o próprio programa que ele desenvolveu ou não, né, sendo mais importante a pessoa, o hacker em si, ele ser uma pessoa índole, né, que no caso utilize apenas a sua habilidade técnica, né, de informação, tá? Então assim, aí a gente vem aí e faz uma outra grande pergunta, né? Qualquer pessoa pode se tornar um hacker? Qualquer pessoa pode ser um hacker? Né? A gente vê esse sentido de uma maneira um pouco mais ampla. Né? Uma pessoa com conhecimento avançado em áreas fora da informática, eles acabam também sendo consideradas como hackers. Né? Então, se você parar para pensar, por exemplo, engenheiros, marceneiros, mecânicos, cozinheiros podem descobrir maneiras fora do comum de realizar alguma coisa e também podem ser considerados hackers, né?
Isso se for de uma forma um pouco mais abrangente, como a gente está querendo dizer aqui, né, no caso, né? Então, muitas vezes a gente associa qualquer roubo de informação, uma alteração, um desenvolvimento novo, né, usada de maneira errada, ao hacker. Por exemplo, vamos observar essa imagem, né? Lá no fundo você tem ali 4 palavrinhas, né, e restante de números sendo trabalhados por uma imagem, por uma pessoa. Você vê spam, e-mail, né, que estão muito interligados, né, no caso mensagens falsas que acabam chegando no seu e-mail, usuários e password, senhas, né, as nossas senhas de proteção, que acabam sendo utilizadas por outras pessoas. Um hacker uma pessoa, quando ele está querendo invadir algum sistema, e ele acaba utilizando um password, uma senha de alguém, né, e começa a quebrar, desvendar determinadas brechas dentro de um determinado programa, ou muitas vezes não. O próprio hacker ele gosta de se desafiar, tá? Ele faz aquilo para poder ter um desafio para ele. Então, por exemplo, ele invade um sistema, tem várias senhas, né, para poder acessar esse sistema, ele tenta ali descobrindo, ele vai tentando fazendo utilização de outros meios para poder tentar descobrir e invadir aquele sistema quebrando essas senhas, tá? Isso é muito comum também para esses tipos de funções, né? Então você pode passar assim, parar e pensar para essa imagem, por exemplo, né? O que a pessoa está tentando invadir aí? Ele está tentando descobrir o e-mail, que é o ID de identificação, e a senha para poder acessar um determinado sistema. Tá? Então, por exemplo, em relação a hackers, a gente pode relacionar muitos casos em relação a vazamento de informações. Por exemplo, do site Wikileaks, né, sobre informações do governo, né, dos Estados Unidos, da Rússia, tá? Atividades do grupo Anonymous, né, que acontece bastante, né, aquelas máscaras, né, como invasões de sistemas alheios. Então, assim, a gente pode parar e pensar assim, mas será que isso se torna realmente criminoso? Então depende daquilo que está sendo utilizado. Em ambos os casos, os grupos utilizaram suas habilidades de computadores para poder divulgar informações importantes para o mundo. Vai que a gente não sabia nada de informações, um determinado site está aí divulgando informações nossas, foram roubados dados do Facebook, a gente não iria saber. Tá? Então esses grupos eles acabam descobrindo essas formas, né, de trabalhar e divulgar essa informação para o público. O problema é que muitas vezes os grandes políticos, né, as grandes empresas não tratam isso como uma maneira correta, né? E outra pergunta que a gente pode acabar se fazendo é: um hacker ele pode ser ético, né? Será? Um hacker será que ele pode ser ético? Então a gente assim, eles possuem uma ética, né? A ética hacker, que é o jeito deles, né? Eles não são considerados uma ameaça para os usuários de internet. Esses tipos de hackers, por quê? Porque eles usam o seu conhecimento para poder desvendar e tentar invadir determinado sistema para poder divulgar para um meio positivo, né? Na grande maioria deles, né? Ou tentar, por exemplo, muitas empresas eles fazem divulgações na internet tentando buscar hackers, onde esses hackers tentam invadir os sistemas dessas empresas para poder analisar o nível de segurança delas, né? Uma empresa de um banco, por exemplo, será que o banco é realmente seguro? Então elas fazem muitas esses chamados, né, para pessoas para tentarem invadir o sistema delas, né? Dão até divulgação de prêmios. Isso acontece para essas grandes empresas. Muito mais nos Estados Unidos, né, na Europa, né, isso é muito comum. Há aqueles que quebram a ética, né, a ética hacker, né, por exemplo, eles muitas vezes invadem sites, sistemas, empresas, mas eles acabam testando para poder testar a vulnerabilidade desse sistema. Então, por isso que acaba que a gente pensa que o hacker ele está fazendo aquilo pelo mal. Não, ele está tentando descobrir alguma falha de alguma segurança. Isso é para poder melhorar o andamento e o funcionamento de um determinado programa, tá? E o que acontece? Por conta desse tipo de hacker, eles são muito, geralmente,
né? Acontece de eles serem confundidos com outros tipos de hackers, que na realidade não são hackers, né? A gente tem um outro nome específico para eles, né? Que são os crackers, né? O que são os crackers? Esses são aqueles tipos de indivíduo que tem o conhecimento, o mesmo conhecimento como um hacker, só que ele acaba utilizando aquela informação que ele descobriu de má fé. Tá? Eles seriam aquelas pessoas que quebram o sistema com uma intenção de tirar proveito pessoal para eles, né? Por exemplo, roubar dados para poder eles usarem como chantagem para outras pessoas ou fazer transferências erradas. Isso é crackers. Eles usam sua informação, tá, com um fim específico de simplesmente utilizar aquela informação e tirar proveito do próprio dele, né? Por exemplo, ele pode modificar um programa que no caso, ele venha a querer que a pessoa pague por ele. Tá? Isso acontece muito, por exemplo, computadores que são invadidos por algum tipo de vírus, tá? E aqueles dados ali eles são roubados, né? E são bloqueados, né? Então, existem tipos de vírus que bloqueiam informações do computador. Isso, no caso, tá? Nós temos um vírus chamado ransomware, que é o sequestro de dados, que ele utiliza a sua informação para poder bloquear os dados do computador e tentar um resgate. Ele é mais conhecido como um vírus de resgate. Por quê? Porque, no caso, a pessoa terá que entrar em contato com um hacker e saber quais são os valores que ele deseja obter para poder liberar aquela determinada computadores, né? Existem redes, se vocês pesquisarem na internet, é muito comum você ver vídeos, né, de matérias falando sobre o sequestro de computadores, né? Fantástico já fez muitas matérias sobre isso, né? Record já fez bastante matéria sobre isso, então vale a pena você verificar isso aí, tá? Existem também vírus como o chamado phishing, né? Que é aquela pescaria, né? Se a gente observar mais para essa imagem que nós temos aqui, tá? O que essa imagem representa? Ela representa justamente o tipo de hacker, o cracker, né, no caso, que está fazendo uma pescaria de dados. Isso é o phishing, tá? Ele joga uma página falsa, por exemplo, em algum link, seja um link que seja divulgado via WhatsApp ou SMS, tá? Ou em algum site, tá? E esse link se direciona para alguma página da web, só que é uma página falsa, né? Ele vai obter o quê? Ele vai obter informações como no cartão de crédito, ele pode obter informações como seu nome pessoal, senhas, né? Ele pode roubar CPFs, então isso acontece, são roubo de dados. Então, quando vocês, por exemplo, estão fazendo compras na internet, é sempre bom verificar se o site tem aqueles símbolozinhos de cadeado, que são símbolos de proteção, né? Tá lá geralmente na barra de endereços, certo? E-mail é muito comum apresentar esse tipo de cadeado, você consegue analisar isso. Sites como Americanas, Extra, vocês conseguem fazer esse tipo de análise. A Amazon, né? No caso, vocês também conseguem visualizar isso. Tá? Agora, em algum tipo de sites, ele pode apresentar uma informação e vai dizer o seguinte: esse site não é aparentemente seguro, você deseja continuar a acessá-lo? Então, muitas vezes, alguns navegadores fazem esses tipos de pergunta, muito comum isso no Google Chrome, por exemplo. Tá? Então, vamos dar uma passadinha aqui, né? Que essa aqui imagem a gente já viu. E aqui a gente começa a analisar uma outra coisa. Tem como se proteger, né, dessas invasões, desses invasores, tanto hackers no caso, quanto crackers no caso, né? Por exemplo, alguns hackers acho que já tem um rapaz, já deve estar com uns 23 anos, mas ele aos 18 anos, né, ele conseguiu descobrir uma falha de segurança na câmera do iPhone. Tá? Só que ele, no caso, ele divulgou essa informação para a Apple, tá? E, no caso, a Apple contratou esse rapaz. Muitos hackers são contratados por essas empresas. Para quê? Porque o rapaz tem
Porque as pessoas que têm esse tipo de conhecimento conseguem fazer algo que melhora o sistema, tá? E isso é importante principalmente em celulares, que tem muitas falhas, né? Como, por exemplo, o sistema operacional Android, tá? Aí o iPhone, ele vem apresentando algumas falhas. Então, as empresas, elas buscam tentar contratar essas profissionais, né? No caso, não vou dizer que é um profissional, né? Ele tem um conhecimento avançado, que é o hacker, né? Justamente para poder ele tentar melhorar o sistema. Tá? Muitos bancos fazem isso, né? Como a gente comentou mais para trás, né? Então, por exemplo, como é que a gente pode se proteger dessas invasões, desses vírus que vêm, por exemplo, ransomware ou próprios phishing, né? Que chegam no seu celular, chegam via WhatsApp ou mensagens. Então, como é que a gente faz isso? Então, tem aqui, ó, bloqueio de tela do seu celular. Por que eu estou colocando esse ponto, essa primeira linha? Porque imagina seu celular, você perdeu o seu celular ou você é roubado, tá? Seu celular não tem nenhum tipo de tela de bloqueio, né? E quando você apenas toca na tela, ela já simplesmente abre, né? Uma pessoa de má fé pode utilizar aquilo ali para poder acessar algum tipo de informação do seu celular, que muitas pessoas gostam de deixar senhas registradas automáticas, né? Em alguns aplicativos, então ele acaba usufruindo daquela informação antes de, por exemplo, ele simplesmente vender ou apagar todos aqueles dados, tá? Então, outra sugestão, realizar backup de seus arquivos. Se você tem, por exemplo, um sistema de nuvem implantado no seu celular, principalmente Google Fotos, ou Google Drive, ou OneDrive, tá? É sempre interessante deixar essas cópias automáticas. Por quê? Porque automaticamente, se acontecer alguma coisa com o seu celular, roubo, perda, né, danificou, você tem a informação ali guardada na nuvem e você pode usufruir em outro local, tá? Muito comum o WhatsApp. O WhatsApp faz esses tipos de backups, só que ele faz esse backup em períodos da noite, madrugada, né? E muitas pessoas têm o costume de desligar o seu celular, tá? E isso você tem que evitar. Você tem que manter ligado, mesmo que seja no silencioso ali, para poder o sistema fazer o backup automático pelo menos uma vez por dia, tá? Esses backups acontecem justamente para poder te dar proteção de não perder os seus dados. Criptografe seus dados. Existem a função criptografar no próprio aplicativos, né? E se permitem esse tipo de proteção dos seus dados, né? Utilize o antivírus atualizado. Sempre tem bom ter um antivírus no seu celular, no seu computador, pessoal. Avast, Avira, Norton, tá? Kaspersky. Então, são antivírus que dão proteção melhor para seus aparelhos, né? Em si. Né? Não usar rede Wi-Fi pública. Isso é muito comum as pessoas fazerem isso, porque são redes abertas. Então, existem sempre alguma pessoa, um hacker em si, que vai utilizar aquela maneira de poder invadir algum celular e tentar descobrir alguma informação. Aí, se você vier, vamos supor, ele não é um hacker que só está testando seu conhecimento, ele é um cracker que está roubando aquela informação e usufruindo para ele, aí é um problema mais sério. Né? Atualizar suas senhas. Eu sempre bato na mesma tecla. Por favor, atualize sua senha. Não fique deixando essa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque são muito fáceis. É de 1 a 10, é de 10 a 1. Gente, não importa. Você tem que fazer misturas, trocas dessas senhas. Letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais. Isso é sempre uma proteção a mais que você dá ao seu aparelho, ao seu dispositivo, tá? Ao seu computador, seu e-mail, tá certo? Tem alguns aplicativos que fazem essas trocas a cada 2 meses, alguns sites fazem a troca a cada 6 meses, é comum, tá? Mas, por exemplo, você que tem a oportunidade de ter pela própria imagem, né? O seu celular ele tem identificação digital, ele tem identificação pela íris. Ative todas essas identificações. Coloque a senha, né, no caso, uma de letras, você dificulta. Isso é uma proteção maior para vocês também, tá? Fica como última dica, tá? Os seus próprios aparelhos Wi-Fi, eles também podem ser trocadas as senhas, porque eles têm uma senha padrão de mercado. Então, se você deixa essas redes abertas com essas senhas padrões,
é muito comum as pessoas fazerem invasões, roubando dados do seu computador, de qualquer aparelho dentro da rede, e você não vai saber. E agora, pessoal, nós vamos chegar no trecho final do nossa disciplina, tá? E vamos tratar sobre comércio eletrônico, né? E quando a gente entra nesse ponto, a gente vem analisar o que seria comércio eletrônico, né? Também conhecido como e-commerce, né? Esse é um conceito de vendas, né, através de canais digitais, ou seja, pela internet, né? Então é um dos campos mais competitivos hoje do mundo, né, que gera trilhões, bilhões e bilhões de dólares, de reais, né, anualmente aqui no Brasil e no mundo, né, disponível online, né, tudo sendo trabalhado de uma maneira pelos canais digitais, ou seja, pela internet, né? Diferente de uma loja física, né, no caso, que tem um ponto fixo em algum local, em alguma loja, ou em algum shopping, né, por exemplo, né, ou em alguma avenida, esses são lojas que são online, né, ficam na internet o tempo todo, 24 horas por dia aberto, né, não tem descanso nenhum, e lá você vai encontrar todos os seus produtos, né, no caso online, onde você vai poder utilizar, fazer as suas compras e, no caso, vender também os seus produtos, como também comprá-los, que é os principais objetivos dentro dessas lojas virtuais, tá certo? E como seria esse atendimento, né? Como é que é isso, né? Trabalhar no mercado digital e vender na internet apresenta desafios diferentes de ambientes físicos, né? Muitas pessoas estão muito acostumadas a encontrar lá o seu cliente, o vendedor ali e pedir uma ajuda para o atendimento. Nesse caso, você não tem um contato frente a frente com o seu vendedor, né? O cliente ele vai ter que simplesmente fazer uma verificação dentro do site, dentro da página, para poder escolher aquele produto que ele quer. E aí ele vai fazer, por exemplo, se ele tem alguma dúvida em algum tipo de produto, ele vai simplesmente procurar fazer pesquisa sobre aquele produto. Em muitos sites, por exemplo, como Americanas, Extra, né, que são canais digitais bem fortes hoje em dia, Magazine Luiza, por exemplo, você tem um detalhamento sobre o produto, né, onde você também encontra chats dentro da internet, dentro do site, que é onde você pode tirar dúvidas, né, com algum atendente virtual, certo? É lógico que esses tipos de barreiras nem todos os sites têm, tá? Então depende muito do tipo do site, do tipo de compra que você vai fazer, do tipo de produto, tá? Hoje há um investimento em alguns sites que são importantes, mas tem pontos, né, em que há algum tipo de barreiras que as pessoas têm contra fazer compras online, né? E isso depende muito da situação, depende muito dos sites onde você vai realizar esses tipos de compra, tá? Então, o que acontece? Existem diversas modalidades e formas de se vender na internet. Existe o produto físico, né? E existe o produto digital, né? O que seria esse produto físico, né? Seriam bens materiais de diferentes nichos, né? No caso, o produto, né, em si, como produtos de moda, eletrodomésticos, tecnologia, equipamentos esportivos. Se você levar em consideração tecnologia, notebooks, computadores, celulares, tablets, né, fones de ouvido, tá? Então são alguns dos exemplos que a gente tem de equipamentos de tecnologia, tá? Agora, produtos digitais, né? Esses são produtos que já são vendidos online, já disponibilizados da mesma forma, ou seja, né? O consumidor, você cliente, você simplesmente vai fazer um download do produto, né? Em seu dispositivo ou seja ele celular, seja computador ou seja propriamente dito em tablet, tá? E hoje em dia
nós temos formas de se vender diferentes, né? São diferentes canais eletrônicos, diferentes tipos de comércio eletrônicos que acontecem dentro da web, tá? E três principais categorias são o e-commerce B2C, né? Business to Customer, né? Não venham perguntar, falar nada de inglês, que inglês é complicado para mim também, tá? O e-commerce B2B, tá? E e-commerce C2B, C, né? No caso. Então vamos ver o que acontece, o que é cada um aqui, tá? O e-commerce B2C, né? Vamos falar de um portuguesado, fica mais fácil para a gente, né? É um modelo de comércio eletrônico mais comum, onde as empresas e lojas virtuais vendem seus produtos diretamente ao consumidor final, tá? Então, vamos pegar aquele exemplo. Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia, Extra, são alguns dos exemplos de sites que fazem venda diretamente ao consumidor final, né? O e-commerce B2B, né? Trata-se de uma venda de produtos entre empresas. Então, por exemplo, empresas e empresas estão vendendo entre si. Para quê? Tá? É como se fosse um atacadão que está vendendo um produto para uma loja física em si, né? Negociando esses produtos. Partindo, por exemplo, de uma loja que vai fazer uma compra para poder repor o seu estoque, ele vai fazer uma compra de um valor um pouco mais baixo, né? Não é um produto que vai ser diretamente vendido para um consumidor, vai ser vendido para uma outra empresa. Eles vendem um valor mais baixo, onde depois a empresa joga o seu valor X, que é quanto que ela deseja ganhar para poder ela vender ao consumidor. Tá? Então é um negócio entre empresas. E o e-commerce C2C, né, é um comércio eletrônico entre clientes. Então, se a gente pode pegar aqui um exemplo, a OLX, tá? Então, a OLX, no caso, é o Mercado Livre, é outro exemplo, tá? Então, isso são algumas das opções que a gente tem, né, de vendas na internet, né? E o que você precisa para que isso possa funcionar, né? Então, por exemplo, em termos de legislação, o Brasil tem uma legislação, uma lei que regulariza tudo isso. É um decreto que regulamenta empresas do comércio eletrônico a fazer exigências como apresentação de informações claras e visíveis, atendimento ágil, eficaz, direito de arrependimento, tá? Então, tudo isso tem que ter uma segurança, né, em si. Está garantido em lei, dentro de um projeto de lei, tá? Que é regulamentado, que é a Lei 7.962. Né? Plataforma, você tem que ter uma plataforma de recebimento de pagamentos onde ela é prática, funcional, que é fundamental para as lojas hoje. Né? Tem que facilitar o tipo de pagamento, onde o cliente em si pode fazer esse pagamento sem ter nenhum tipo de problema, tá? Onde pode-se evitar fraudes, né? Porque isso é um problema que acontece bastante hoje em dia, né? Roubo de dados, né? Então a empresa ela tem que ter uma boa plataforma que possa evitar esses tipos de problema, tá? Onde o consumidor ele vai ficar tranquilo na hora de realizar uma compra, tá? É onde ele vai saber que ele vai receber esse produto, né? A segurança em si, você deve ter muito cuidado com alguns determinados e-commerce, né? Você tem que observar muitas páginas, saber se existe ali, por exemplo, aquele cadeadozinho no início dos navegadores, né? Na barra de endereço, que é uma forma segura de ele fazer, tá? Se existem cadastramentos seguros, né? Dentro dos sites, tá? Saber se existe um suporte exemplar, né, por exemplo, para o consumidor, né, que vai atender ele, tirar dúvidas para ele em determinado momento. Tá? Isso são de suma importância para que esses canais digitais possam funcionar com tranquilidade, com garantia, com ética ao seu cliente. Né? Saber fazer isso e realizar isso de uma forma segura é o principal função que determinados sites têm que ter.
tá? O cliente ele tem que ter uma segurança em determinadas páginas. Por isso que eu falo muito hoje de Magazine, Extra, tá? Que nós temos como hoje, que são sites seguros. Mercado Livre, não vou dizer que não é seguro, depende de você, com quem você vai estar tratando, já que você vai estar tratando diretamente com o cliente, né? É um cliente vendendo para outro cliente, tá? Então existem formas e formas, você tem que analisar comentários sobre aquela pessoa, o tipo de venda que ela faz, se a entrega é precisa, tá? Então sempre você tem que fazer esses tipos de análise, tá certo? Tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Tá? Estamos finalizando aqui a nossa matéria. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu possa encontrá-los aí em outros momentos também. Qualquer dúvida, nos procure aí. Tá? Fique à vontade, os nossos e-mails estarão disponíveis sempre para vocês. Tá? Vocês podem nos observar aí o nosso e-mail. Tá? Estará sempre à disposição de vocês. Tá? Fique à vontade para tirar outras dúvidas, tá? Até a próxima!